Olá, seja bem-vindo ao dia 38 da nossa leitura bíblica anual de 2024, Mostra-nos o Pai. No cronograma de hoje são os capítulos de Êxodo, é Êxodo capítulos 34 e 35, e também Provérbios 20, versos de 1 a 15. Então, no capítulo 34, é, nós vemos o seguinte, que o Senhor faz novamente as tábuas da lei, tá? Faz novamente, porque lembra que quebrou? Pois é. Ai, esse povo obstinado. Então, no capítulo 34, a partir do verso 1, nós lemos: Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos 2 tábuas. Então o Senhor desceu ali na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou adiante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 4ª geração. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade, o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Então Deus manda essa palavra de misericórdia e de juízo. E que nós possamos orar como Moisés, Senhor, mesmo sendo pecadores, não nos abandone. Não nos tire da tua presença. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é, é essa consciência que sem o Senhor, que seremos? Seremos nada. O maior pavor de Daniel não, também, mas de Davi era ficar fora da presença de Deus. Era o maior pavor de Davi. Davi, ao menos pensar nisso, por isso que os salmos são tão ricos, de falando, Senhor, eu amo estar na tua presença, eu quero estar nos teus átrios. A tua presença, a tua graça é melhor do que a vida. Porque este pavor, e Moisés sentiu esse pavor de Senhor, se o Senhor me aceita, então, por favor, Senhor, mesmo sendo esse povo obstinado, vem com a gente, vem com a gente. Verso 10. Faço com você uma aliança, diz o Senhor. Diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Você consegue agora, se você está acompanhando aqui todos os dias, você consegue entender por que Deus bateu tanto nessa tecla de idolatria? Idolatria é um lugar muito sutil, mas muito constante na nossa vida. Idolatria é quando você se volta com rebeldia com Deus, falando, eu vou fazer o que eu acho que é certo. E Deus, ele alerta Moisés para que alerte o povo, falando, quando você entrar na terra prometida, você precisa derrubar os altares que ali estão, que são altares levantados a demônios. Trazendo para a nossa vida hoje, na prática, você precisa entender que agora que você nasceu de novo, você precisa destruir
todos os altares que se levantaram na sua vida, que você levantou a demônios. Então, se você tem fanatismo com qualquer coisa, com o futebol ou qualquer outro esporte, com música, com vestimenta, com comida, isso são altares. Por quê? Porque isso faz com que você o que que é o fanatismo? O que que é a idolatria? Tudo aquilo que você não consegue abrir mão por amor ao Senhor. Você não consegue nem orar por isso, porque vai que Deus te pede. Você não quer dar. Tem também os altares idólatras que a pessoa coloca o marido, né, o cônjuge ali num lugar de adoração, os filhos num lugar de adoração, a sua doença emocional num lugar de adoração. A pessoa que assim, não, eu não posso abrir mão dessa dor, porque, não, vai que, quem que eu sou sem essa dor? Então, o senhor está falando, ó, você não pode deixar passar batido. Por quê? Porque isso pode se tornar uma armadilha para vocês. Então, tudo aquilo que você não consegue abrir mão hoje, porque, ai, Senhor, melhor não, ai, Senhor, não quero, e blá, 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 se torna uma armadilha no dia de amanhã. Se torna uma armadilha para você mesmo. Então, veja bem, o Senhor arranca, Jesus arranca o pecado. Quando você se consagra completamente a Ele arranca. Mas aquilo que você não consagra, você fala, tá bom, Jesus, ó, você resolve estes assuntos aqui. Este aqui eu vou continuar com ele, que é um problema meu. Isso se torna uma armadilha para você. E depois você não sabe por que que tua vida não vai para frente. Verso 15. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituir também. Pois é, aqui está o jugo que desigual. Então o Senhor deixa muito claro, você só peca porque você quer pecar mesmo, ou porque não lê a palavra. É, no Novo Testamento, a gente vê também que os apóstolos, quando eles fazem o primeiro concílio, ali em Atos, depois da ressurreição de Jesus, eles falam assim, tá, agora os gentios estão se convertendo. Porque até então Deus era o Deus dos judeus. Mas a gente já vai ver aqui também no Antigo Testamento que pessoas que não eram judias, né, não eram judeus, elas também se convertiam a Deus. Como foi o caso de Ruth, né? Ruth era moabita e ela fala para Noemi: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Então ela se converte ao judaísmo ali. Isso acontece no Novo Testamento, se estendendo a mim e a você. E os apóstolos, eles falam disso, de não comam comidas consagradas a ídolos. E eu levo isso muito a sério, porque foi repetido aqui, o Senhor já dá esse mandamento. Não coma. E cuidado, porque vocês vão andando junto, vocês vão fazendo acordos, aí são essas pessoas que são crentes e casa com incrédulos, casa com ateu. Casa com ateu que fala assim, ai, é, né? Ai, mas ele é tão bonzinho. É, vai levar você por um caminho onde você vai acabar adorando outros deuses e vai se esquecer quem é o seu Deus que te tirou da terra do Egito, que te tirou da escravidão do pecado. Verso 17. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito, ou seja, celebre a Páscoa. E aqui ele continua, né, reforçando o que está ali nos 10 mandamentos.
Verso 24 diz: Expulsarei nações diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes ao ano para se apresentar ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. A nossa proteção está em amar o Senhor de todo o coração. O lugar de adoração. Então, aqui o que o Senhor está falando é que tem 3 festas específicas que eles celebravam todos juntos no tabernáculo, que depois se tornou, né, o Templo de Salomão. 3 vezes por ano eles tinham que ir lá, ou seja, eles deixavam sua casa, deixavam tudo lá e se reuniam como um só povo, 3 vezes ao ano. E Deus está falando assim: quando você tira um tempo para me adorar, eu cuido da sua terra, eu cuido da sua casa. Não tenha medo. Por isso que eu falo tanto aqui que o lugar de adoração a Deus é um lugar que nos protege de todo mal, de todo mal. Porque quando você se volta para adorar o Senhor cuida do que é seu, cuida de você, que você vai estar lá prestando adoração, e cuida de tudo que é seu. Este é o princípio do sábado. Quando você separa um tempo para realmente amar o Senhor, adorar conscientemente, porque o sábado nos traz a consciência da adoração, de um tempo separado a Deus. Como eu já falei no outro áudio, é o dia que você dedicar ao Senhor, porque o Senhor olha o coração. Mas quando você faz intencionalmente essa separação de um tempo para descansar e adorar o Senhor cuida de tudo que é seu, absolutamente tudo. E nós podemos descansar nesta palavra, nessa certeza de que Deus cuida de nós o tempo todo. Que nesse tempo o Senhor te traga consciência se você realmente o tem adorado ou se você tem se prostituído contra os deuses. Se você tem adorado mais o que o Senhor te deu do que quem Ele é. Então, tem pessoas, como eu falei, do fanatismo, tem pessoas que adoram objetos, são avarentas, não empresta nada, não dá nada, não é generoso, mas diz que é crente. Cuidado, seu coração já se corrompeu há muito tempo com falsos deuses. Está na hora desses altares serem destruídos e você se render ao único e verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas. Ame o Senhor e não as coisas que o Senhor criou. As coisas que o Senhor criou, nós somos bons mordomos, como gratidão pelo que o Senhor nos deu. E não, e não avarentos, e não substituindo isso pelo Criador. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra que nos leva a entender mais de ti, quem o Senhor é e o que agrada o seu coração. Te pedimos perdão, Senhor, porque sempre a gente vem aqui pedir a tua graça, pedir o teu favor para que o Senhor nos abençoe e tantas vezes nos desviamos, ó Pai, de ti e acabamos adorando o que o Senhor nos deu, ao invés de adorar somente a ti, Senhor, que é criador de todas as coisas. Tudo que temos de bom, Pai, vem das tuas mãos e queremos hoje te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos hoje, Senhor, te pedir perdão pela nossa estupidez, mas ao mesmo tempo te pedir que tenha misericórdia, Senhor, e nos leve a ter uma vida completa de adoração a ti. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém.